Eu, em dezembro de 93, fui convidado aí no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo. E, para surpresa dos meus companheiros, eu era deputado federal. O Plano Real tinha sido anunciado no dia 7 de dezembro e eu tinha sido indicado responsável pelo PSDB para aprovação do plano. Então, me convidaram para ir no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, na Toca do Leão. Muitos companheiros meus disseram, isso é uma provocação. Os caras vão te trucidar lá. Não tem problema, não. E tem mais, vou sem assessoria, sozinho. Eu acabei chegando um pouco atrasado. Quando eu cheguei, o outro palestrante já tinha falado. Era o Aloysio Mercadante. Aí eu entrei, estava lotado o sindicato, e tentei começar a falar. E eles não me deixavam falar. Porque eles faziam assim, ó, é o número 1, ó. Número 1, ó. Lembra da Brahma? Primeiro lugar? Primeiro lugar? Eu falei, estou entendendo, isso aí é propaganda de cerveja. Não, é o nosso candidato que vai ser presidente do Brasil. Eu falei, mas vocês precisam me deixar falar, porque certamente nós vamos ter um candidato também. Então eu vim aqui para debater o que é uma perspectiva para o Brasil. Finalmente me deixaram falar. E eu falei do plano, não é? Do significado do plano, da estabilização, e claro que todo tempo eles gritavam, não, mas isso é só para enganar o povo na eleição. Que foi a grande tese que eu soube depois, que o Mercadante vendeu para o Lula, ele foi o vice do Lula. E o Lula acabou comprando essa tese, ele que é muito vivo, esperto, se cometia um erro, porque eu devia ter admitido que era bom, né? E não entrar na contramão, porque na hora que o plano começou a ter vigência, a população achou que era bom. A população logo entendeu que era bom, que sem inflação era melhor, sobretudo para ela, a população trabalhadora, a população que vive de salário, a população que tem que contar o dinheiro no começo, no meio e no final do mês. E aquilo me deu muita energia. É esta energia que eu acho que o PSDB tem que recuperar. Essa confiança. É isso que me move muito na política. Energia, confiança, convicção. É isso que nos faz levantar o foco. Se você puser a lanterna aqui, você vai ver só isso aqui. Se você puser a lanterna lá em cima, você vai ver o conjunto dessa sala. O PSDB tem que levantar o foco. O PSDB tem que abrir a janela. O Brasil hoje já não é um país subdesenvolvido, mas é um país injusto. As injustiças prevalecem ainda sobre uma sociedade desenvolvida, que nós almejamos, menos desigual, não diria mais igual, mas menos desigual. No governo do Brasil, o PSDB construiu as bases para o desenvolvimento e para a superação das injustiças. Essas bases são responsáveis por um novo Brasil. É importante a gente ter isso presente. O Brasil é um novo país, desde então, não é? É um Brasil que ainda é injusto, mas que corre riscos. Além de ainda ser injusto, corre risco, até mesmo de descarrilhamento. Por isso que eu acho importante esse tema que vocês me propuseram, perceber uma nova agenda para o Brasil. Um partido político é um corpo vivo, não é? Tem que se movimentar, tem que falar, tem que envolver seus militantes, suas lideranças, seus simpatizantes, não é? Seus parlamentares, tem que debater, tem que confrontar posições, tem que dessacralizar verdades e dogmas, tem que inovar, ousar. O contrário disso é sigla, não é partido. É sigla. Pode servir a projetos eleitorais, pode servir a ter influência em governo, a ocupar posições no governo, a usufruir de benesses. Mas, se for partido, isso tudo pode acontecer.
projetos eleitorais, e deve acontecer. Tudo isso é legítimo. Querer participar do governo é legítimo. Querer ter alguma influência, acesso ao governo, é legítimo. Mas desde que o guarda-chuva sejam as ideias, sejam os projetos, sejam os compromissos com a população. Senão é sigla. Nós estamos vendo aí hoje no Brasil vários partidos que são isso. Até partidos que objetivamente se criam para isso. Para arrumar espaço de governo, para viabilizar a eleição, para fazer lobby. O assinte com que a gente vê hoje no Brasil, a notícia de que o partido tal está esperando tal ministério, porque ele tem 7 bilhões e 200 milhões de reais para investir, é uma coisa desavergonhosa. É uma coisa que revela um rebaixamento político, na origem do qual está principalmente o partido que hoje governa o Brasil. Pois bem, eu acho que o PSDB ele tem uma massa crítica, não é? Que pode nos fazer voltar a ter muita esperança de que nós podemos voltar a governar o Brasil. Por isso, eu queria saudar e parabenizar muito o Partido de São Paulo por essa iniciativa, o nosso presidente Pedro Tobias, que está apoiando, o secretário-geral César, o Paulo Matias, que está à frente disso, o Nelson Moton, que tem, e tantos outros que tem, eu sei que estão participando, estão se movimentando. Isso é muito significativo, porque o partido aparentemente estaria vivendo em São Paulo um momento de baixa. Perdemos a eleição em Guarulhos, com o nosso Carlos Roberto. Perdemos a eleição na capital. Perdemos eleições importantes, mas ganhamos outras. Né? Sabemos fazer de um limão uma limonada. Não é só o tamanho do município, é o tamanho da ideia, é o tamanho da gestão, da capacidade de sintonizar com a população. Portanto, eu acho que, por mais singelo que tenha sido na origem esse movimento, ele vem num crescendo. O que o Pedro acabou de falar aqui? O Geraldo vem aqui agora em março, depois vem o Aécio, eu estive com ele ontem em Brasília. E é a coisa que mais o entusiasma nesse momento, é essa vinda a São Paulo. Eu acho até que difícil a gente conseguir fazê-la aqui. Provavelmente a gente vai ter que arrumar um lugar maior, até mesmo para o Geraldo, não é? Enfim, é muito importante, porque eu acho que isso pode nos reatar bem, e isso é essencial que ocorra, com esse texto luminoso. Eu acho esse texto o melhor texto da política brasileira do último quarto do século passado e que continua, que é o texto fundador do PSDB, e que eu vou ler aqui 8 linhas dele. Nasce assim: na adversidade, o Partido da Social-Democracia, contra um governo que traiu a transição democrática, o governo Sarney, contra um Estado no qual a argamassa do passado teima em resistir à renovação. Embora já não fosse mais ditadura militar, a democracia ainda estava travada, estava meio usurpada por velhos hábitos e costumes, por iniciativas impulsivas, demagógicas, populistas. Nasce longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas, para fazer germinar novamente a esperança. Amplo bastante para possibilitar a confluência de diferentes vertentes do pensamento político contemporâneo. Por exemplo, liberais progressistas, democratas cristãos, social-democratas, socialistas democráticos. O PSDB nasce coeso em torno da democracia, enquanto valor fundamental e leito das mudanças reclamadas pelo povo brasileiro. Diferentemente dos populistas de ontem e de hoje, entendemos que a preocupação com uma distribuição justa da renda e da riqueza exige definição clara das prioridades das políticas públicas e estímulo à eficiência na produção, sem o que não há medidas distributivas. Esse texto é de 88. Em 94, o PSDB era governo. O PSDB tinha ganho a eleição presidencial. De fato,
ao longo de 93, o Brasil é um pouco à deriva, o Lula pôs a faixa presidencial. Para eles foi uma enorme frustração. O que explica muito hoje esse incômodo do Lula, cada vez que o FHC fala, é porque o FHC derrotou ele 2 vezes no primeiro turno. É porque o FHC frustrou aquela aventura que seria uma vitória deles, como ele próprio já admitiu. Ainda bem que eu não ganhei lá atrás, porque teria sido um desastre. Se tivesse ganho lá atrás e feito políticas populistas, distributivistas, sem respaldo, sem uma estabilidade econômica, bases sólidas, o Brasil teria ficado pior ainda do que ficou nos anos de deriva, tanto no governo Sarney como no governo Collor. Eu acho que, hoje, a adversidade não é maior do que era então. Pelo contrário, é menor, eu acho. Não é? De qualquer maneira, como dizia o Covas, né? Diante da adversidade, o que a gente faz? A gente luta e vence. Essa é a postura de quem tem convicção, de quem confia no que faz, de quem confia no que acredita, né? De quem confia na sua relação com a população, na sua capacidade de sensibilizar os outros, da sua capacidade de não ceder à benesse do momento, à onda do momento, e constrói posições, porque só assim se constrói posições. Não é? Nós, PSDB, a meu ver, com tudo que passamos, nós não somos menores que os desafios que nós temos pela frente. Nós somos maiores. Mas o Fernando Pessoa dizia o seguinte: ser inteiro, seja inteiro, não é? Nada do que é teu omite ou exclui. Nós não podemos nem omitir, nem excluir a nossa história e o nosso presente. Aí eu me reporto a outro episódio de anos passados. Uma reunião do Diretório Estadual, em 1997, uma reunião nessa época do ano, março, abril, naquela sede que era nessa rua aqui ali atrás, e a quantidade de insatisfação, de questionamentos, a ação do governo do Estado, a falta de comunicação, aos desacertos de agenda, a não mobilização do partido por parte do governo, etc., não eram pequenos, eram grandes. Eu fiquei ouvindo aquilo e pedi a palavra. E falei, olha, isso aqui não é uma reunião de um partido político, isso aqui é uma reunião de choramingas. Só tem gente aqui reclamando. Não há mérito no nosso governo, 2 anos e 3 meses depois de estarmos ajustando São Paulo, recriando capacidade de investimento, não há resultado na ação desse governo. Eu fui por aí e propus que fizéssemos umas caravanas por São Paulo. O Geraldo Alckmin, que estava na reunião, de cara disse, eu topo, inclusive quero ir em todas. E foi em todas. E essas caravanas foram muito importantes para a gente falar do partido, para a gente repensar a nossa ação depois de 2 anos e 3 meses de governo. E eu confio muito que esse movimento nos ajudou a recuperar toda uma energia, uma vitalidade, uma esperança que nos levou a uma disputa eleitoral em São Paulo duríssima, foi a mais dura que nós já tivemos, com o Mário Covas no governo, todo o tempo em 2º, 3º ou 4º lugar, disputando com o Rossi e com a Marta, e o Maluf disparado em primeiro. E, finalmente, o Mário vai para o 2º turno e ganha a eleição. Ali tinha convicção. Quando se tem convicção, às vezes, quando se tem consciência de que está fazendo o melhor e que não se deve ceder, você corre riscos. A política, na sociedade democrática, implica em riscos. Nós corremos riscos ali, mas não cedemos. O Mário dizia, vocês acham que dá para ganhar? Então vamos ganhar. Vamos trabalhar. Não é? Pois bem, nós então fizemos esse movimento e esse movimento fortaleceu o PSDB
e fortaleceu as nossas perspectivas eleitorais. Vocês me propõem hoje discutir uma agenda para o PSDB. A minha primeira convicção é que não existe nenhum partido político, nenhuma organização de qualquer natureza no Brasil hoje que tenha uma massa crítica para pensar uma agenda para o Brasil e elaborar uma agenda para o Brasil, tem uma massa crítica melhor que a do PSDB. Não tem. Outro dia alguém me disse, se você tivesse que sugerir alguém do PSDB para sair do PSDB, para que partido você sugeriria que essa pessoa saísse? Para o PSDB que nós estamos reanimando, para o PSDB que nós estamos revivendo, para o PSDB que nós estamos querendo que construa uma nova agenda para o Brasil. É aqui que a gente tem que fazer. É aqui que nós temos as melhores condições para fazer. Quem são os melhores conhecedores da economia, da logística, dos diferentes setores da economia brasileira, senão aqueles que giram em torno ao PSDB? Quem são os profissionais mais competentes no país hoje para elaborar políticas de segurança pública ou política de combate às desigualdades? São os que estão no PSDB. Outro dia eu me surpreendi lendo um artigo de alguém próximo ao PT dizendo que as propostas do PSDB e a ação do PSDB em matéria de educação, sobretudo no ensino técnico, são as melhores que tem no Brasil. Isso é alguém próximo ao PT. Quer dizer, nós precisamos nos conhecer um pouco mais, mas nós precisamos também encontrar um espaço como esse aqui, de conversa, de diálogo, de debate, para construir posições. Não se constrói posições no silêncio. Não se constrói posições sem falar, seja o que for falado. O processo de elaboração é um processo conflitivo. Se o Darwin não questionasse a sua própria filosofia religiosa, ele não tinha feito a teoria da evolução das espécies. Ele sofreu durante 20 anos escondendo a descoberta dele, até que ele viu que não podia mais esconder aquela descoberta, porque era uma descoberta crucial para entender a evolução da espécie humana, o que não conflita em nada com a existência de Deus. Cada um tem a sua convicção. Quando ele percebeu que a tolerância que predominava na sociedade inglesa não causaria nenhum problema adicional, ele tornou público. Mas, enfim, não é o nosso caso. Nós podemos elaborar e conversar abertamente. É importante que o partido nos propicie os meios para fazer isso. Cada qual tem uma ideia. A dona Leda, lá do Parque do Carmo, ela conhece os melhores itinerários de ônibus para a região. Se alguém perguntar, ela vai contar. Não é? E o Baixa é um grande economista, um dos autores do Plano Real, que sabe quais são as melhores ideias para você reindustrializar o Brasil, tornar o Brasil mais competitivo, e não esses arremedos que estão sendo feitos. Eu queria, rapidamente, fazer um sobrevoo em questões programáticas, não é? Daquilo que pode decorrer uma nova agenda para o Brasil. Ela tem muito a ver com a agenda que nós construímos lá atrás. Vou pegar um exemplo aqui. Essa estabilidade que nós construímos, ela é incompatível com uma ação impulsiva de governo. Um governo que age por impulsos sucessivos. O governo tem que ter um rumo, um norte. Nós conseguimos consolidar esse norte em 3 fundamentos econômicos, que não importam tanto para a população, mas que são fundamentais e com os quais não se pode ter uma atuação deletéria. Câmbio flutuante, superávit fiscal e metas de inflação. Se você não tiver isso, você começa a conceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a mexer um pouquinho acolá, e dali a pouco a equação não fecha mais. Ah, mas são bons propósitos para fazer acelerar a distribuição de renda. Pode até acelerar no momento seguinte, não só desacelera, como tudo se recupera a favor de quem sempre teve mais. Nós temos hoje no Brasil
um aparelhamento da máquina pública que é nefasto. Não é só porque torna o PT um partido com muita presença na manipulação da máquina, no desvio de recurso público, etc., mas pelo desastre que eles estão armando no país em áreas as mais diferentes da economia brasileira. Vou pegar a maior empresa brasileira, que é uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras. Nós fizemos uma nova lei do petróleo em 97. Eles achavam que nós queríamos quebrar o monopólio. Nós não quebramos o monopólio, mas, na prática, nós submetemos a Petrobras à concorrência. Isso tem que ser dito no bar lá no Grajaú. Depois de 97, que nós fizemos a lei do petróleo, a Petrobras cresceu 3 vezes. Ela multiplicou por 3. Faturamento, tudo. Essas estatísticas, certamente, se o Paulo Matias depois me permitir, eu vou querer acrescentar na minha fala aqui, colocando como apêndices, né, para que as conversas do partido possam ser ilustradas por isso. Qual é a situação hoje da Petrobras? Uma empresa que tem sinais evidentes de insolvência. Ela deve 20 bilhões de reais nesse momento para fornecedores. Todos os programas dela estão atrasados. E uma empresa de petróleo, que é o primeiro, segundo, terceiro melhor negócio do mundo, petróleo, que começou a dar prejuízo. Eles incharam a Petrobras. Eles fizeram investimentos absolutamente absurdos. Disse que desviaram muitos recursos. A atual presidente até quer recuperar a empresa, mas não é fácil. O custo dessa gente para a Petrobras é enorme. E é um custo para o Brasil. Submetem a Petrobras, inclusive, a manter artificialmente o preço da gasolina e realizar um rombo de 30 bilhões de reais em função desse artificialismo. É populismo puro. Então, uma empresa como essa, que é joia da coroa, não é? Era joia da coroa, nesse momento é uma empresa com o grau de avaliação no mercado muito deprimido, com ações que caem ao longo dos anos, sobretudo nesse último ano, e é uma empresa que tem todas as condições de se recuperar, mas que vai ter um custo enorme, e não sei quanto tempo isso vai durar. A Eletrobras, outra grande empresa do setor elétrico, a mesma coisa. O BNDES, que é orgulho do Brasil como o maior banco de investimento do mundo, o BNDES Par é a parte de participações do BNDES, é quando o banco toma participação numa empresa, numa grande empresa, 20%, 30%, deu prejuízo ano passado. Prejuízo. Porque o governo, o BNDES antes tinha uma burocracia interna rigorosa. Não, o Papa está pedindo para o BNDES comprar participação na empresa do João da Silva. De jeito nenhum. Essa empresa não tem a qualidade necessária para receber um investimento, uma participação do BNDES Par. Não. O camarada lá na presidência, ela fez. Olha, vamos transformar a empresa brasileira em empresas multinacionais. E soltaram o dinheiro. E o resultado está aí. Isso é ruim para o país, porque o BNDES é um banco para estimular o investimento produtivo e não mudanças de controle acionários que depois você não controla mais. Não é? Mas, enfim, na economia, nós temos muita coisa a fazer e que nós sabemos fazer e que nós somos capazes de colocar no papel e de criar confiança na sociedade, nos mercados, nos investidores, de que isso vai acontecer. Tem uma situação hoje no Brasil que é paradoxal. Este ano, nós vamos produzir mais de 180 milhões de toneladas de produtos agrícolas. É uma produção espetacular. Nós vamos ser o primeiro produtor de soja do mundo. Passamos os Estados Unidos. E por uma circunstância trágica para os americanos, que tiveram uma seca terrível, nós vamos ser os primeiros produtores do mundo de milho. Muito bem. Uma maravilha. 180 milhões de toneladas. Qual é o problema? Como é que você coloca esses 180 milhões de toneladas nos portos e nos navios para exportação? Segunda-feira, a China desviou
12 navios que vinham para o Brasil carregar soja para os Estados Unidos. Eles acham que os portos brasileiros não vão ter condições de carregar toda essa safra. O tempo de demora para descarregar um caminhão no porto de Paranaguá é 40 dias. Aí descobriram que o porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, está demorando menos. Então, o caminhão sai da fila de Paranaguá, vai para o porto do Rio Grande, mais 1.100 quilômetros e descarrega lá. O frete subiu nos últimos 30 dias entre 25% e 50%. O que isso significa? Significa que a nossa logística, a nossa infraestrutura, se não fosse São Paulo, Rodoanel, 10 autopistas, imigrantes, mudanças que fizemos no Porto de Santos, ela estaria completamente estrangulada. São milhares, milhões de empregos que se deixam de criar. O governo anuncia a Ferronorte faz 10 anos. Essa ferrovia que vai do Ceará a Pernambuco, ela só está feita, e sem trens ainda, só com trilhos, em Pernambuco. No Ceará ela não está feita. Os portos que deviam ser feitos para escoar a produção no Pará, no Amazonas, Tocantins, não estão prontos. E não se sabe quando ficarão prontos. O custo disso para a economia, o que se deixa de ganhar, o que se deixa de criar de empregos, fora de qualquer racionalidade econômica. Eu não tive que fazer a ferrovia antes da produção da soja. Eu já estou produzindo a soja há anos, fazendo crescer a produção e não consigo ter a ferrovia. Os americanos, quando fizeram as ferrovias, já tinham os produtores lá, já estavam produzindo. A ferrovia chegou, puxou a produção deles. Nós não conseguimos. Até agora. Quer dizer, nós temos uma situação de absoluta falta, não só de prioridades, como de gestão. Por quê? Porque são travados ideologicamente. Tem viseiras. Não quiseram fazer as concessões. A única concessão que fizeram de rodovia foi esse desastre da ferrovia, da Fernão Dias e da Regis Bittencourt, que, para contrapor com o pedágio dos tucanos, eles fizeram um pedaginho assim. O que aconteceu? Nada. Você pegou a concessão e a estrada continua igual. A Regis Bittencourt continua uma rodovia da morte. Mas isso é muito sério, porque isso atrasa o desenvolvimento do Brasil, atrasa a exploração das nossas potencialidades. Então, é possível fazer muito melhor na área econômica, de infraestrutura, de concessões, de privatizações. Agora perceberam que tinham gerado uma desconfiança tão grande do investidor com relação às concessões de rodovias que querem fazer, que já estão admitindo um retorno anual para quem ganhar as concessões de 15%, também exageraram. Vai correr algum emissário deles lá para dizer, olha, tem uma parte aí que é nossa. Queriam dar 5%, ninguém se atreveu. Disse, não, nós não vamos só manter a rodovia, nós temos que ampliar, duplicar, melhorar. O padrão Brasil é Anhanguera, Bandeirantes. Esse é o padrão. Rodovias feitas por nós aqui. Eu podia me estender muito ainda nessa questão programática para ver as incoerências e as insuficiências, mas eu não vim aqui falar deles, vim falar de nós. Eu acho que em matéria de educação, e esse é um ponto que eu queria acentuar muito, o PSDB conseguiu fazer um avanço extraordinário, mas está meio patinando hoje. O PSDB teve a clarividência de expandir o ensino técnico e tecnológico desde o Mário Covas. Começou quando eu era secretário, e hoje nós temos 300 mil alunos em São Paulo no sistema Paula Souza. Há 12 anos atrás, 13, eram 80 mil. Multiplicou quase que por 4 vezes. É um avanço extraordinário, mas insuficiente. Por quê? Porque São Paulo é o diferencial do Brasil. E São Paulo não pode se envergonhar disso. São Paulo tem que fazer todas as iniciativas, todos os esforços
para que continue sendo esse diferencial. Isso é bom para o Brasil. Hoje foi me ver o pessoal de uma organização no Rio que é voltada exclusivamente para a área de petróleo e gás. O Milton estava comigo lá. Eu dei para eles o exemplar da revista da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa fundação tem 1% do nosso ICMS anual. 1%. O ano passado, o ICMS de São Paulo foi mais de 100 milhões. Portanto, a FAPESP recebeu 1 bilhão. Pensa, 1 bilhão de reais colocados em pesquisa, trabalho. Ranking hoje, como é que está o investimento em inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil? Sabe quanto é em São Paulo? 71,3. 71,3. São mais de 5 bilhões de reais. O Brasil inteiro são 7 bilhões de reais. Dentro disso aí tem uma parte que é o Estado, fundo perdido, e tem outra parte que são as empresas. Isto é São Paulo. E São Paulo não pode viver com recurso humano precário. São Paulo tem que ter um recurso humano qualificado. Nós temos que pôr naquele slogan, um país desenvolvido é um país rico é um país sem pobreza, a gente tem que pôr, um país rico é um país com todas as crianças na creche. Um país rico é com todos os jovens da escola. Um país rico é com todos qualificados profissionalmente. Do ponto de vista técnico, tecnológico, superior. E isso tem muito a ver com São Paulo. Né? São Paulo tem que ser a referência sempre nessa área e tem a ver com o Brasil. Nós podemos sonhar, almejar, ter a utopia de fazer isso no Brasil também. Senão não vamos nos iludir. Nós vamos continuar exportando a soja e o milho. O que é que eles vão fazer lá com a soja e o milho? Eles vão transformar a proteína vegetal em proteína animal. E o Brasil podia avançar mais ainda nessa área. Produzir mais porco, mais boi, mais frango aqui. E criar valor agregado. Em vez de exportar só a soja, exporta, faz acordos bilaterais. A diplomacia brasileira é completamente inerte. Em matéria de comércio, então, é um fiasco. Os países no mundo hoje estão fazendo acordos bilaterais diretos, cadeias produtivas. Ó, eu faço aqui isso, você completa assim, aquele outro acrescenta isso, volta para cá. O Carlos Roberto conhece isso, que opera do ponto de vista multinacional. Esse governo é de uma inépcia assustadora. Não há nada que o distinga como iniciativa. Qual foi a iniciativa desse governo para estruturar o Brasil? Para tornar a economia brasileira mais competitiva? Nenhuma. Inclusive na área da educação. Muita garganta e muito pouco resultado. Eu estou falando do ponto de vista de massa. É que eles têm uma enorme capacidade de pegar 2 escolas técnicas e mostrar como sendo a redenção do Brasil em matéria de ensino técnico e tecnológico. É uma bobagem. Você tem que massificar. Eu acho que São Paulo hoje está em condições, e devíamos caminhar para isso, de ter 100 mil vagas adicionais por ano no ensino técnico e tecnológico. Evidentemente que a Paula Souza sozinha não pode dar conta disso. Mas se faz convênios com o setor privado, com o setor público, outras áreas, enfim. O importante é que essa qualificação ocorra, porque é dela que vai vir a renda. O Brasil não pode ter mais um programa sequer, de distribuição de benefícios sociais que não esteja vinculado à educação. Todos os programas de transferência de renda têm que estar vinculados à educação. O Brasil precisa parar de conviver com essa coisa medonha. Um país formidável, que tem redes nacionais de televisão. A população se esforça cada vez mais para ter internet. O uso insuficiente da internet que nós fazemos,
O governo a prometer isso, a prometer aquilo e não fazer. Bom, eu acho que essa batalha da educação, o PSDB devia transformar numa cruzada. Isso devia ser uma cruzada do PSDB. Algo realmente forte, algo que mude o Brasil. Eu li há pouco tempo atrás um texto de um cidadão chamado Piemonte, levei esse texto para o governador. Ele mostra que a recuperação da Alemanha e do Japão, em 14 anos, depois de serem totalmente destruídos, se fundou no ensino técnico. E toda essa pujança da economia chinesa e da economia coreana se funda no ensino técnico e na pesquisa. E o Brasil tem tudo para fazer isso. E esse governo faz o quê? Uma redução autoritária, porque querendo empurrar a goela abaixo dos estados, e especialmente de São Paulo, da conta de luz, que São Paulo não aceitou, aceitamos na empresa que eles propuseram condições adequadas, foi a EMAI. Na CESP, não. Na CESP, eles queriam que o Estado absorvesse um prejuízo de 5,4 bilhões de reais, que me levou a dizer no Jornal Nacional que a presidente queria fazer simpatia com o chapéu dos outros. E no dia seguinte, ela foi no ato público e disse, eu não quero fazer simpatia com o chapéu dos outros, eu quero fazer simpatia com o chapéu de todos, sobretudo o nosso, né? Porque São Paulo ia ter que cortar investimentos em segurança, em saúde, em habitação, né? E precisa ter coragem para ter posição assim, vocês vão ficar contra o aumento da luz? Não. Isso aí não tem mágica, vocês vão ver logo adiante. O que tem hoje nos jornais já? O Carlos Roberto acabou de me falar. Na empresa dele a conta de luz já aumentou. Os grandes consumidores já dizendo, nos deram com uma mão e estão nos tirando com a outra. E o consumidor residencial pode esperar. Pode esperar. Eles vão, no final do ano, a conta de luz que vocês pagam hoje vai estar maior do que está hoje. Pela geração térmica, pelos desacertos, pela inépcia, incompetência. Mandaram fazer geração aquela de vento, eólica, no Nordeste, e esqueceram não, por falta de planejamento, não fizeram a linha de transmissão. Então as geradoras lá estão paradas. Mandaram fazer 2 enormes hidrelétricas lá no Madeira, na minha Rondônia, lá onde eu nasci, e elas estão paradas, com capacidade ociosa, porque não tem um leão. É uma inépcia, uma coisa impressionante. E isso tem custo, e esses custos vão se acumulando e tirando capacidade de investimento. Aonde? Na educação, na qualificação, né? Nas políticas que te permitem uma emancipação efetiva da cidadania, através do emprego, da renda. Enfim, eu acho também que o PSDB tem que, para poder fazer esse movimento que o partido de São Paulo almeja, e o Partido Nacional quer. O Aécio até me disse ontem, olha, nós vamos depender muito de São Paulo na elaboração. Porque a nossa elaboração, num primeiro momento de questionamento ao governo, vai ser mais pontual, até para efeitos de opinião pública, mas no segundo momento ela tem que ser abrangente. Ele me mencionou até Petrobras, quer que a gente ajude. Nós temos um bom diagnóstico sobre a situação da Petrobras hoje. Tem situações que nem vou dizer aqui porque não vale a pena, mas são situações medonhas para uma empresa daquele tamanho. Depois vamos entrar em outras áreas, né? Você vai mostrando as inconsistências do governo. Essa situação do setor agrícola, ela vai se tornar cada vez mais evidente. Bom, para se ter uma ideia, 30 horas de interrupção de imigrantes, a exportação do Brasil já impactou. Quer dizer, se não for a logística de São Paulo, o Brasil não tem logística que resista ao menor aperto. Então, certamente, nós vamos poder colaborar com o PSDB nacional, mas também com o nosso PSDB de São Paulo. O PSDB de São Paulo revitalizado é segurança de que o PSDB nacional se revitaliza. É segurança de que o PSDB de São Paulo vai romper novamente com algo que veio nos acomodando nos últimos anos. Mobilização intensa no ano eleitoral. Lidando com o adversário que faz campanha todo o tempo. Todo o tempo. Em todas as circunstâncias.
Eu estou lidando com eles com a maior autonomia. Recebi essa semana 2 secretários municipais. Terça-feira o das subprefeituras, e hoje outro de transportes. Na terça, propus a ele uma comissão de gestão dessas situações de emergência em São Paulo, com temporal e chuva. Vamos fazer uma coordenação no Corpo de Bombeiros da Praça da Sé, com a participação da Secretaria de Energia, da Secretaria de Subprefeituras e da empresa de distribuição. Agilizar todos os procedimentos, poda de árvore, enfim, tirar a árvore caída, religação de energia. Saíram de lá em estado de graça. Não, estão aí fechados completamente. Tal. Hoje já dei várias entrevistas falando disso. O que foi hoje foi nos propor alguma coisa que até nos alivia do ponto de vista viário. Vamos estudar. Nenhum problema de fazer parceria. O Estado de São Paulo está com as suas contas em dias, está com predisposição de ampliar cada vez mais os serviços à população, e nós vamos fazer. Agora, nós temos que nos mobilizar mais aqui. Nós temos que mostrar as nossas lideranças daqui de fora. Nós temos que mostrar aos nossos adversários, né, que o PSDB de São Paulo é um partido, não é uma sigla. Que o PSDB de São Paulo tem causas, não coisas. Que o PSDB de São Paulo tem uma história, que ele tem que permanentemente trabalhar sobre ela, olhando adiante. Sabe por quê? Porque o eleitor, como investidor, ele não decide pelo passado, ele decide pelo que tem à frente. O passado pode ser uma referência para ele, mas a decisão é o que vem depois. Não é difícil você encontrar eleitor que recupera o Plano Real e o governo Fernando Henrique mais do que muitos PSDBistas. Não é difícil encontrar eleitor que nos cobra de muitas vezes não fazer esta redenção que redimiu o Brasil de ir para um buraco. Mas, enfim, eu acho que o PSDB tem que ser um núcleo de elaboração do que é hoje a oposição no Brasil, de contraponto a esse projeto que está aí. A quantidade de investidores que me procura para dizer, olha, aqui em São Paulo, nenhum problema. Regras confiáveis, né, respeitadas por todos, etc, etc. Qualquer apelo a investimento, PPP, o que for, disposição firme de entrar. No Brasil, atrás. Desconfiança. Então, nós temos que ser capazes de juntar essa massa crítica nossa e explicitar isso sob a forma de um novo programa do partido. Nós cumprimos muita coisa daquele programa de 88 no governo de 94, acabar com a inflação, moeda estável, criar uma atenção especial sobre o meio ambiente, universalizar mais e mais o ensino, né? Democratização da sociedade, do Estado. A regressão que se refere à democratização do Estado é enorme. A ocupação dos espaços se tornou uma coisa generalizada e indiscriminada. Bom, eu acho que a gente também tinha que trabalhar temas pontuais, né? Reforma do Estado, criar ideias novas, ideias que dão satisfação à sociedade, composição de tribunais de contas, coisas assim que são fundamentais para dar mais transparência. Não adianta esconder. A sociedade cada vez mais vai saber. Não é? Ela está cada vez mais atenta e com meios, com acessos, com lateralidades sem viseiras. Cada vez menos pessoas têm isso. Elas conseguem enxergar de lado também. Não é? E nós, nos partidos políticos, temos que ter essa capacidade de fazer as coisas sabendo que nós temos hoje uma sociedade mais plural. Eu tenho um sítio em Biúna. No dia 25 de janeiro, às 7 horas da noite, estava chovendo em Biúna. Eu fui até a casa do amigo meu, até encontrar com o Fernando Henrique. Passei em frente a uma igreja. Uma igrejinha lá numa vilinha de 200 moradores. Tinha uns 50 carros na porta, né, Roberto? 50. Chovendo, 7 horas, 7h30 da noite. Falei, qual o partido político que hoje coloca
50 carros na porta de uma igreja dele, de uma sede. Vamos ver aonde? Lá em Itaquera. Lá em Itaquera o pessoal até que trabalha muito. O pessoal do Butantã, que está muito acomodado. Tem alguém do Butantã aqui? Põe 50 carros lá com pessoas para discutir sobre programa partidário. É um desafio tanto. Lá eles estão prometendo a terra prometida. Nós estamos aqui prometendo a terra aqui, ó. Essa aqui. Quer dizer, prometendo no bom sentido, criando confiança, criando expectativa, não é? Então, acho que nós temos muitas ações aí para trabalhar, na saúde, na segurança. Ontem eu liguei, às 9h, para o nosso líder na Câmara, o deputado Carlos Sampaio. O PSDB ficou com a Comissão de Ciência e Tecnologia, na nova escolha agora, e com a Comissão de Segurança. Falei, Carlos, nós temos os melhores especialistas em segurança pública no PSDB. Em 15 dias, no máximo, faz um seminário. Chama esses caras, eles são craques. Aí em Brasília, faz uma coisa de repercussão nacional, para dar no Jornal Nacional. Tira um texto de 2 páginas sobre como vai ser o procedimento do presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, indicado pelo PSDB. E já apresenta algumas ideias imediatas, 2, 3. Faz a mesma coisa na Comissão de Ciência e Tecnologia. Abre a janela dessa comissão, que é a comissão onde tem mais lobby em Brasília. Abre a janela, oxigena essa comissão. Cria uma nova pauta para ela. Envolve grandes profissionais, não é? Gente que tem competência e que tem compromisso. Nós queremos que esse troço aí chegue no Capão Redondo. Se chegar no Capão Redondo, aí a gente puxa o fio e leva para Parelheiros. Está aqui a Jô. Enfim, nós queremos, estou brincando, mas é dizendo, olha, é aí que a gente tem que chegar. Universalizar é isso. Então, o programa nosso, todo o tempo, ele tem que ter essa preocupação. De que modo aquilo que nós estamos propondo aqui melhora a vida das pessoas. Essa coisa teve muito presente na fundação do PSDB. Muito. Foi tão forte que até hoje é ela que orienta, fundamentalmente, as boas gestões que nós temos. As que não são boas é porque se distanciaram desse conceito. Esse conceito é um conceito indissociável ao PSDB, nós temos que cultivá-lo todo o tempo. Queria fazer uma referência especial a vocês que estão aqui. Muitos estão no PSDB desde que o PSDB foi criado. Outros vieram mais recentemente. Muitos outros deverão vir. Não precisam vir em reuniões necessariamente. Precisam estar convergindo conosco nas ideias, nos propósitos, nas eleições, que são os momentos que se decide quem vai finalmente governar, né? Nós precisamos nos abrir mais, realmente desatar os nós. Para isso, vocês podem contar comigo todo o tempo. Agora, para manter feudos, para se preocupar exclusivamente com questões organizacionais, com disputas internas que são cansativas, com disputas internas que estavam sendo bem feitas e terminaram mal feitas. Nós fizemos aqui, por sensibilidade da militância, um procedimento de prévia que, até certo ponto, foi muito bem. Porque expôs ao debate, expôs ao confronto de posições. Confronto não é briga, é aprimoramento. O partido tanto tinha razão com a ideia da inovação, e a ideia de inovação não é questão geracional. É uma ideia de inovação pela cidade. É uma ideia de inovação pelas ideias. Tanto tinha razão que nós vimos o resultado. É preciso que se tenha mais confiança na sensibilidade dessa base. Às vezes se fala dessa base com certo desdém. Essa base quer participar? Claro. Fica frustrada muitas vezes? Fica. Ela quer ter mais presença? Legitimamente. Devia ter? Eu acho que sim.
ter mais presença, está mais ativo. Eu prefiro muito mais ter, em áreas importantes do governo, companheiros que têm uma enorme sensibilidade social, comunitária, societária, né, do que um tecnocrata. Em outras áreas eu preciso ter um técnico mesmo, bom de serviço, competente, conhece o setor. Mas a política é a capacidade de você fazer essa boa convergência. Eu não gosto de ver gente que fala, sobretudo em posições destacadas de governo, não, eu não faço política. Não faz como, cara pálida. É óbvio que faz. É óbvio que faz. Na minha secretaria, é claro que nós fazemos política. Toda vez que nós colocamos no centro da nossa ação atendimento às pessoas, isso nos leva a bater nos poderosos. Nós não somos indulgentes com nenhuma empresa. Com nenhuma empresa que tem concessão pública. Vocês sabem disso. Eu vou em cima. O meu pessoal vai em cima. Cobra, metas, objetivos. Nós estamos falando de dinheiro público. Quem paga a conta? Nós temos uma agência chamada Arcesp. Eu falo, olha, enquanto vocês não falarem, em cada 3 palavras, uma, consumidor, vocês não serão uma boa agência. Vocês não estão aí só para regular o setor de saneamento, gás e energia. Vocês estão aí para zelar pelos interesses dos consumidores, que pagam a conta e pagam uma fraçãozinha na conta que sustenta a agência. É com eles que vocês têm que estar preocupados, fundamentalmente. E, claro, com a qualidade do serviço, com a capacidade de investimento das empresas. Mas muda essa lógica. Nós temos que ser capazes de jogar em cima dessa gente que faz esse discurso rasteiro. Aliás, um homem ontem se comparou ao Lincoln, hein? E o Lincoln não bebia, só comia maçã. Era magro para burro. É isso aí. Se comparou com esse, provavelmente. Mas ele disse uma coisa perigosa. Vamos fazer as nossas próprias redes, os nossos próprios sistemas de imprensa. O último personagem trágico da história política recente do Brasil que quis fazer isso foi o PC Farias. Foi fazer caixa para poder ter rede de televisão, para poder isso, para poder aquilo outro. Isso é perigosíssimo. Eu digo para todo político que fica cavando estação de rádio e tal, eu falo, olha, esse é o pior caminho que você pode trilhar. Eu prefiro estar exposto às rádios como elas são, às vezes até injustamente nos criticam, do que sair por aí atrás para ter uma rádio para me defender. Eu preciso que as pessoas, elas registrem que aquilo que nós estamos fazendo vale a pena, é o melhor, é o que melhor preserva o interesse público. Então, meus amigos, eu procurei saber de como foram as outras palestras. Evidentemente que vieram aqui companheiros da melhor qualidade, que falaram a vocês sobre os mais diversos temas de reforma política. Não é? O velho e bom Mário Covas dizia, a reforma política é a mãe de todas as reformas. O que é esquizofrênico, viu, Robertinho? Você que trabalha perto de casa, gasta 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Outro dia eu estava fazendo conta, eu cheguei em Brasília em janeiro de 93. E estava fazendo conta de quantos deputados federais tem em Brasília ainda, de janeiro de 93, 20 anos depois. Não chega a 20. São 513. 493 ou já morreram, estão fora da política. Alguns são zumbi, põem aquela medalhinha e vão, cada mês vão lá em Brasília, estão no plenário, tal. Né? Não se prepararam para uma vida fora do parlamento ou fora da política. Né? E, aliás, uma coisa que o Mário diz, ó, todo político deve ter essa preocupação. Mas o fato é o seguinte, 20, Michel Temer, que já não é mais, Inocêncio Oliveira, Miro Teixeira, Henrique Eduardo Alves, atual presidente da Câmara, tem um lá do Rio, lá da Baixada, acho que é o único. No Paraná não tem nenhum, não sobrou nenhum. Tem filho de quem era. No Rio Grande do Sul também não tem nenhum. Nenhum. Nós não chegamos a 20.
Não é? Quer dizer, é um giro enorme. E assim mesmo são contra fazer reforma política, porque eles acham que se reelegem pelo sistema que está aí. Quando você fala em voto distrital, ele não quer. Fica com medo do voto distrital, porque ele vai ter que aguentar esses pentelhos da base me enchendo o saco, querendo saber o que eu estou fazendo, tá certo? E se eu não for bem, eles não vão me eleger a próxima vez. Eu não vou ter como correr para um outro distrito. O Carlos Alberto não tem problema, porque é Guarulhos. Dali ele não sai. Embora eu tenha ouvido dizer que tem outros personagens do PSDB querendo ser candidato a prefeito lá. O Carlos Alberto tem que fazer a carreira do Altomani. Foi candidato 1, 2 vezes a prefeito, na terceira ganhou. E vai fazer um grande governo em São Carlos, como ele vai fazer em Guarulhos quando chegar. Mas, enfim, o fato é o seguinte: nós temos que pensar em reforma política com um presidente que tem autoridade para isso e que diga sobre isso na eleição. Vou encaminhar. No presidencialismo de coalizão, se o presidente não se envolve, não tem reforma constitucional. É muito difícil, a não ser lei de royalties contra São Paulo. Vocês viram que o presidente da Câmara e do Senado decidiram hoje? A primeira coisa que o Congresso vai votar, terça-feira, é o veto da presidência à lei de royalties que o Congresso está querendo mudar. O primeiro, eu falei para jornalista do Rio que eu considero isso uma decisão temerária, impedindo a discussão, levando isso para um campo emocional para prejudicar São Paulo, o Rio e o Espírito Santo. E São Paulo, sobretudo, nos anos a vir, nos próximos anos. Primeiro ponto de votação. Tem 3.000 vetos, eles pegaram esse. Satisfazer compromisso de eleição. Não, deixa comigo, eu boto lá e vou resolver. É lamentável. Aliás, é uma dupla que ainda está devendo alguma coisa relevante para o Brasil. Bom, eu não queria me estender mais, dizer do meu compromisso. O PSDB tem que se renovar. É bom ver aqui nessa mesa, veja agora o nosso companheiro vereador Nomura, ver aqui jovens como o Paulo Matias, não só ajudam a reduzir a idade média da mesa, mas a aumentar a nossa expectativa de que o PSDB não é um partido que teve alguma ruptura geracional. Quer dizer, nós temos, às vezes, mais gente, menos gente, e eu espero que esse movimento agora faça com que mais gente, não é? Mais gente jovem, mais gente que se interessa pelas coisas da vida, pelas coisas da comunidade, pela cultura, que se interessa pelo lazer, pelo esporte, que se interessa pela economia, pelo meio ambiente, venham para o PSDB. Nós temos que ter boas bandeiras. Sem elas, nós não traremos essas pessoas. Nós poderemos, no máximo, no momento de eleição, criar uma vontade majoritária a nosso favor. Mas isso é pouco. Numa sociedade como a nossa, nós temos que ter milhares de agentes pela cidade inteira falando das nossas ideias, né? Falando daquilo que a gente pensa que poderia ser feito melhor do que aquilo que está sendo feito agora. Mas, enfim, agradecer muito a presença de alguns que eu sei que vieram de fora. O meu amigo Chesco, que é uma bandeira, ele por si só. Você vê o Chesco no Vale do Paraíba, todo mundo registra que o PSDB está presente. Está presente e está ativo. E agradecer a presença de cada uma de vocês, cada um de vocês. Aqui à mesa, especialmente. Vejo aqui com uma camisa que não recomenda o nosso inefável Roberto Rios, né? Camisa vermelha. Ele pôs a camisa vermelha para eu não deixar de olhar para ele, né? Porque ele sabe que eu sou um Miura. Miura é aquele touro espanhol, eu sou descendente espanhol, e quando vê luz ele sai atrás do vermelho, né? Eu vi luz com vermelho aqui, era inevitável que eu ficasse prestando atenção nele. Mas agradecer muito a cada uma de vocês, cada um de vocês, e me colocar à disposição para a gente fazer um breve debate. Eu falo breve porque todas as estatísticas mostram que depois de uma longa fala como a minha, contrariando aquela ideia de que a fala e o discurso são bons ou ruins, dependendo do tamanho, né? Em geral, a fala menor é melhor.
a capacidade de atenção das pessoas cai fortemente com o passar do tempo. Ainda mais aqui, que é uma reunião a seco. Nem água tem. Mas o fato é que eu concluo dizendo a vocês o seguinte: a minha expectativa com relação ao PSDB está renovada. Eu vi como vocês reagiram aqui quando o Pedro falou da palestra do Geraldo e da palestra do Aécio. O partido tem que criar expectativa de poder. E se essa expectativa de poder vier acompanhada de um programa renovado, sintonizado com a população, eu não tenho dúvida, o PSDB vai vencer a eleição presidencial e vai renovar mandato de São Paulo. Grande abraço.